Fala nação, sejam bem-vindos ao canal Flamengo Mil Grau. Vamos para mais notícias do Mengão. Mas antes não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Não tem preço, Dorival comenta a relação com jogadores do Flamengo. Flamengo x São Paulo se enfrentaram no fim de semana, no Maracanã, e ficaram somente em 1-1 no placar. Essa foi a primeira vez que o técnico Dorival Júnior retornou ao Rio de Janeiro após a sua saída do Mengão. Antes da bola rolar no Maracanã, os jogadores do Flamengo fizeram fila para cumprimentar Dorival, mostrando que o ambiente com o treinador brasileiro sempre foi muito bom. Após a partida e em entrevista coletiva, o técnico do São Paulo foi questionado sobre a sua relação com os atletas do time carioca. Tem momentos que não tem preço. Você ter a receptividade que eu tive, tudo que eu ouço, nas ruas, em todas as partes do Brasil sobre o trabalho que aqui no Flamengo foi deixado, e em outras equipes também que nós passamos, cada uma com suas peculiaridades, com suas características próprias falou. E completou, até porque você voltar 3 vezes para uma equipe como o Flamengo, 2 vezes para uma equipe como o Vasco, 2 vezes ao Santos, uma segunda vez ao São Paulo, isso é sinal de que alguma coisa foi deixada em todas elas. Por isso eu fico muito feliz com o andamento e o segmento da minha carreira. Ele fez isso com a Arrascaeta, os jogadores não gostaram. Sampaoli apronta mais um no Flamengo e deixa todos revoltados. O Flamengo empatou em 1-1 diante do São Paulo, com gols de Lucas Moura e Pedro, no último domingo 13, no Maracanã, em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, apresentando ainda um desempenho muito abaixo do esperado sob o comando de Jorge Sampaoli. O rubro-negro conseguiu empatar apenas nos minutos finais, demonstrando fragilidades. Com os bastidores conturbados e o trabalho sendo questionado, o comandante argentino agora tem mais um problema para resolver. Isso porque a saída de Arrascaeta para a entrada de Everton Ribeiro não foi bem interpretada pela torcida, que ecoou corro de burro, e pelos companheiros de equipe que ficaram surpresos com a escolha do comandante, já que o meia é considerado o mais diferenciado no elenco atual. O descontentamento da equipe transpareceu em outros jogadores do elenco também. Everton Cebolinha, que não foi utilizado pelo técnico, permanecendo no banco de reservas ao longo da partida, foi embora rapidamente após o fim do jogo. De acordo com informações do GE, o atacante e Arrascaeta deixaram o estádio após participarem da roda de jogadores no pós-jogo. Sampaoli vem pressionado no Flamengo diante do clima nos bastidores e no desempenho em campo, e por conta disso, chega para o próximo compromisso com seu cargo em jogo. Isso porque, apesar da vantagem construída fora de casa, vitória de 2-0 em cima do Grêmio, há uma apreensão nos bastidores que tem a sombra do ocorrido na Libertadores. Do outro lado, em coletiva após a vitória de virada por 2-1 sobre o Fluminense, no último domingo 13 na Arena, Renato Portaluppi comentou sobre o jogo decisivo pela Copa do Brasil no Rio de Janeiro e citou até mesmo o Olímpia, algoz do rubro-negro nas oitavas de final, como exemplo para explicar por que a vaga ainda é possível. Não vamos negar que o Flamengo fez uma vantagem. Futebol é futebol. Muita coisa acontece. Muita gente pensava que o Flamengo ia passar do Olímpia. Eu tenho que preparar da melhor maneira. Vamos tentar reverter. Sim, é muito difícil, mas não é impossível, começou por dizer, deixando claro que a vitória pelo Nacional dá confiança. Vamos jogar. Temos 90 minutos no Maracanã. Vamos nos preparar para tentar reverter. Era importante vencer para dar mais moral para a equipe, complementou o treinador. Enquanto isso, pelo lado do mais querido, a pressão segue cada vez maior nas costas de Sampaoli, que provavelmente será demitido em caso de nova eliminação. Escancarado, cagam para a torcida, Mauro César cobra atitude imediata e agita a torcida do Flamengo. Não fosse Pedro, seria ainda pior. Quem diria após tanto relutar para colocar o atacante em campo? Jorge Sampaoli viu o camisa 9 sair do banco de reservas e evitar que o Flamengo sofresse uma nova derrota. O centroavante balançou as redes aos 50 minutos do segundo tempo e sacramentou o empate do rubro-negro em 1-1 com o São Paulo, neste domingo 13 no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão. A última apresentação do Fla no primeiro turno da Série A teve protestos antes mesmo da bola rolar. Gritos de time sem vergonha, vaias a Sampaoli e a diretoria tomaram conta das arquibancadas. A nação rubro-negra deixou bem claro que se mantém inconformada com a equipe após a eliminação vexatória para o Olímpia nas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Em campo, ao contrário do que se esperava, o time não deu uma resposta satisfatória. Pelo contrário, em pleno Maracá, os titulares de Sampaoli viram o tricolor paulista cheio de reservas sair na frente do placar, logo no primeiro tempo. Lucas Moura marcou em bonita jogada e foi a grande atração da partida. Os visitantes venciam o confronto até o apagar das luzes. Aos 50, etapa final, Pedro empatou de pênalti.
O empate nos acréscimos passou longe de aliviar a tensão sobre o treinador argentino e o elenco flamenguista. Nas redes sociais, o jornalista Mauro César Pereira cobrou uma atitude imediata da diretoria, alertando para a possibilidade de um novo fracasso na temporada. O comentário agitou a torcida e gerou uma série de reações na publicação. Sério, se a diretoria não fizer a vontade dos caras e mantiver Sampaoli, chances imensas de eliminação quarta-feira na Copa do Brasil. A má vontade é escancarada. Antes escolhiam se empenhar em alguns jogos, agora empenho pelo avesso. Buscam outro objetivo. E cagam para a torcida, enfatizou Mauro em sua conta na rede social X antigo Twitter. Fabrício Bruno manda real sobre cobrança da torcida do Flamengo. A gente entende a chateação do torcedor. Uma temporada até aqui que está muito abaixo do que o torcedor espera, mas hoje, do âmbito que a gente passa de competir e buscar um resultado positivo, a gente buscou desde o início. O São Paulo deu um chute a gol, aquele que fizeram um gol. Conseguimos impor o nosso ritmo, colocar o time do São Paulo atrás, um time bastante qualificado. Conseguimos um gol nos acréscimos, que premia o jogo que fizemos, destacou. E completou. Fizemos um grande jogo, apesar do resultado. É um empate, depois dessa sequência ruim que a gente vinha de 2 derrotas, para dar um pouco mais de confiança para a decisão de quarta-feira. Sei que o momento é difícil, mas conto com o apoio do nosso torcedor, porque é uma competição que a gente está batalhando para chegar à final. Vale lembrar que desde o aquecimento até o apito final, os jogadores, assim como Sampaoli e diretoria, escutaram protestos da torcida pelos últimos resultados e principalmente pela eliminação na Libertadores. Flamengo prepara a rescisão de contrato com Davi Luiz. O Flamengo já começa a planejar a temporada de 2024 após a eliminação na Libertadores da América. Uma das ideias da diretoria rubro-negra é conversar com Davi Luiz e rescindir contrato com o zagueiro no final deste ano. Davi Luiz tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024, mas não tem se destacado com o manto sagrado nessa temporada. Desse modo, a diretoria rubro-negra planeja rescindir contrato com o zagueiro de forma amigável no final deste ano. A informação é do jornalista Vene Casagrande. Além da rescisão amigável com Davi Luiz, a diretoria do Flamengo planeja renovar contrato com Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Os dirigentes rubro-negros entendem que já chegou o momento de discutir a extensão do vínculo com os camisas 27 e 7 da Gávea, e a expectativa é de que os atletas permanecem, pelo menos, por mais uma temporada no mais querido. Apesar da intenção de rescindir contrato com Davi Luiz, o zagueiro permanece à disposição do Flamengo. Contudo, por conta de um desconforto muscular, o atleta pode não ser relacionado para o duelo com o Grêmio na quarta-feira 16, pela volta da semifinal da Copa do Brasil. Jogo será realizado às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã. Sampaoli demitido? Rubro-negros perdem a paciência com o técnico argentino. O Flamengo não conseguiu fazer o dever de casa e ficou apenas no empate em 1-1 com o São Paulo neste domingo 13, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o fim da partida, os torcedores rubro-negros perderam a paciência com o técnico Jorge Sampaoli e pediram a saída do argentino do comando do Mengo. O empate com o São Paulo complicou ainda mais a situação de Sampaoli com a torcida do Flamengo. Isso porque o mais querido venceu apenas uma partida das últimas 6 rodadas do Campeonato Brasileiro, sendo derrotado em uma e acumulando 4 empates. Vale ressaltar que, além do desempenho ruim no Brasileirão, o Flamengo foi eliminado da Copa Libertadores da América na quinta-feira 10. Na ocasião, o rubro-negro caiu nas oitavas de final, após perder o jogo de volta para o Olímpia, por 3-1, mesmo chegando para o embate com a vantagem do empate. Será? Rogério Ceni, desde que saiu do São Paulo, está sem clube e deve assinar com o gigante que o respeita. Desde sua passagem pelo São Paulo, o ex-técnico Rogério Ceni está sem clube desde abril de 2023. Ele, que não pretendia voltar tão cedo ao comando de um clube, parece que pode voltar dentro em breve em um gigante que o respeita muito. Desempregado, ou seja, completamente livre no mercado do futebol, Rogério Ceni tem seu nome amplamente cogitado no Flamengo, onde ele já teve uma curta passagem, e os jogadores do elenco não tiram o nome dele da boca. Acontece que Jorge Sampaoli está com a corda no pescoço nas últimas semanas, tanto pela eliminação do rubro-negro da Libertadores da América, quanto pelo baixo resultado que se esperava no Brasileirão no último final de semana, em partida de empate contra o SPFC. O que pode realmente levar o treinador argentino a ser demitido é caso o Flamengo seja eliminado na semifinal da Copa do Brasil, a única luz no fim do túnel do time nesta temporada que teve seus altos e baixos. O duelo contra o Grêmio será decisivo e levará o vitorioso à final do campeonato. E você, torcedor rubro-negro? Sampaoli deve ser demitido?
Deixe sua opinião nos comentários.